Você sabe como acontece a extinção de um contrato por fator posterior à celebração do contrato? E sabe como funciona a resolução do contrato? Eu sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor, e neste canal eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e alinhá-la com a prática jurídica. Isso de uma forma descomplicada. Eu já te convido, se inscreva no meu canal e lembre-se, ative o sininho para que toda vez que lançarmos um vídeo novo, você receber uma notificação. Na Pílula Jurídica de hoje, nós vamos conversar sobre a extinção do contrato por fatos posteriores à celebração, mais especificamente vamos falar da resolução dos contratos. Quando falamos de resolução do contrato, estamos falando da extinção do contrato em razão do seu descumprimento. Quando, então, estivermos diante de uma situação em que uma das partes não cumpre o que foi pactuado, é possível, então, haver a resolução do contrato. Essa resolução ela pode ser gerada tanto por uma inexecução culposa ou até mesmo intencional da outra parte, como também pode ser decorrente de situações extraordinárias. Primeiramente, vamos conversar sobre a inexecução voluntária, ou seja, quando a parte contrária deixa de cumprir o contrato propositadamente, porque não quer mais cumprir o contrato. Vamos ver como o nosso Código Civil trata essa questão. Artigo 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. Na inexecução voluntária de um contrato, pouco importa se nós estamos diante do dolo, ou seja, da intenção do agente não cumprir o contrato, ou da culpa de uma imprudência, de uma imperícia. Tanto numa situação como na outra, isso vai levar à extinção do contrato e também ao direito da parte receber perdas e danos. É importante a gente ter o cuidado de observar que na inexecução voluntária, seja ela dolosa ou culposa, nós temos sempre a possibilidade de perdas e danos. Essas perdas e danos, elas dependem da prova exatamente do dolo ou da culpa da parte contrária em deixar de cumprir o contrato. Mas, de qualquer forma, na inexecução do contrato, seja ela voluntária ou involuntária, haverá sempre o efeito da rescisão do contrato. Lembrando que o dispositivo do Código Civil também permite que haja uma opção, ou seja, que a parte possa optar por exigir que a outra dê cumprimento ao contrato e ainda postular as perdas e danos. Outro ponto que precisamos destacar é que quando falamos de inexecução involuntária, ou seja, quando a parte deixa de cumprir o contrato por uma situação que não está no seu limite, nós estamos diante, por exemplo, da questão do caso fortuito e da força maior. Nessas situações, a parte ela vai ter que suportar a rescisão do contrato, mas ela não pode ser incumbida de arcar com perdas e danos. A única possibilidade da parte que ficou inadimplente responder por perdas e danos é nos termos do artigo 339 do Código Civil, segundo o qual, se o devedor está em mora e a coisa veio a perecer por culpa do devedor, ou seja, ele estava em mora e ele não consegue afastar essa culpa, ele então vai responder pelas perdas e danos. Ou ainda, se houver cláusula de responsabilidade nos termos do artigo 399 do Código Civil. Lembrando que essa cláusula de responsabilidade ela não é admissível nos contratos de consumo. Outra hipótese de resolução do contrato está relacionada à onerosidade excessiva, regulada nos artigos 478, 479 e 480 do nosso Código Civil. Vamos conhecê-los. Artigo 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida,
Se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. Artigo 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato. Artigo 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva. Vemos que o nosso Código Civil, no artigo 478, traz a hipótese da ocorrência de um evento imprevisto e que gera um desequilíbrio no contrato, de maneira que uma das partes deverá fazer um dispêndio muito maior do que o esperado para poder honrar o contrato. Nessas situações, a parte pode postular a rescisão do contrato. Lembrando que o próprio Código prevê que essa rescisão ela operará efeitos ex tunc, retroagindo até a data da citação no processo onde for postulada essa resolução por onerosidade excessiva. É interessante notar ainda que nosso Código estabelece a possibilidade de revisão do contrato, lembrando sempre a questão do princípio de se manter os contratos. Então, o nosso Código ele privilegia o contrato, permitindo que as partes reajustem o contrato ao invés de ter a rescisão do contrato. E ainda observar que o artigo 480 ele estabelece a possibilidade de quando somente uma das partes tiver que cumprir uma obrigação, ele reajustar essa obrigação no patamar condizente com a nova situação diante da ocorrência do evento imprevisto que tornou mais onerosa o cumprimento da prestação. Outra hipótese de resolução do contrato é a cláusula resolutória, que pode ser expressa ou tácita. Essa cláusula será uma possibilidade do contrato ele ser resolvido entre as partes com o advento daquela situação prevista na cláusula. É o chamado pacto comissório expresso, em que, adimplido ali a condição prevista no contrato, o contrato se resolve entre as partes, se extingue entre as partes. O artigo 474 do nosso Código Civil regula essa situação. Artigo 474. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito. A tácita depende de interpelação judicial. Essa resolução ela pressupõe um inadimplemento da outra parte. E, com isso, a expressa ela não depende de decisão judicial para ter eficácia, dependerá apenas da interpelação. E o artigo 475, ele regula esses efeitos dessa cláusula. Vamos vê-lo. Artigo 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. O exemplo de cláusula de resolução que é tácita, mas que decorre de previsão legal, é a exceção do contrato não cumprido, que está nos artigos 476 e 477 do nosso Código Civil. Vamos conhecê-los. Artigo 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Artigo 477. Se depois de concluído o contrato, sobrevier a uma das partes contratantes diminuição em seu patrimônio, capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, pode a outra recusar-se à prestação que lhe incumbe, até que aquela satisfaça a que lhe compete ou dê garantia bastante de satisfazê-la. Considerando, então, a exceção do contrato não cumprido, no contrato silalagmático em que as partes têm obrigações recíprocas, se uma deixa de cumprir essa obrigação, a outra pode também não cumpri-la e, com isso, extinguir o contrato. Já no artigo 477, estamos diante do descumprimento parcial, em que uma das partes percebe que a outra talvez não consiga cumprir o contrato em razão de mudança da sua condição econômica, autorizando a outra parte rescindir o contrato.
Temos uma outra questão que precisamos trazer sobre a extinção do contrato por fato superveniente à celebração, que não tem relação com a resolução que nós conversamos agora. É a questão da morte de uma das partes do contrato. A morte, em regra, ela não é causa de extinção do contrato. Ela só será causa de extinção do contrato naqueles contratos de caráter personalíssimo. Por exemplo, se eu contrato um artista para realizar uma apresentação, obviamente, com a morte desse artista, não há como os herdeiros darem cumprimento a esse contrato, porque era um contrato personalíssimo, uma obrigação personalíssima. Fora essas situações de contrato personalíssimo, a morte do contratante leva à obrigação do espólio cumprir o contrato, ou dos herdeiros que vão representar esse espólio. Esse era o conteúdo que nós tínhamos para a nossa pílula jurídica. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que nós temos um imenso prazer em responder. E se você tem alguma sugestão de pílula jurídica, deixe também nos comentários que nós iremos prepará-la. Pedimos que você curta, comente e compartilhe. Ajude esse conteúdo a chegar a outras pessoas que estão estudando, estão pesquisando direito. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.